Poderia estar mais bonitinha falando aqui? Poderia. Mas agora é exatamente quase, na realidade, 3 horas da manhã. Olha a situação da pessoa. Mas enfim, quando você escuta algo do Senhor e você decide ser obediente, mesmo que no meu caso, ultimamente eu tenho sido meio Jonas, né? Tô ali meio pulando pra fora da barriga do peixe pra cumprir aquilo que Deus pede pra eu fazer. Eu vim aqui falar com vocês algo muito rápido e breve. Nem sei como é que esse vídeo vai ser editado, porque não vai ser por mim. Vai ser pelo meu marido digníssimo, lindo, maravilhoso. E esses dias atrás, meu marido postou. Peraí, que tem um negócio aqui no meu nariz. Corta, bora lá. Esses dias atrás, meu marido postou um corte de um vídeo que a gente fez há muito tempo atrás. E nesse corte falava sobre o feminismo, né? E eu dava minha opinião e tal. E o Senhor tem me incomodado referente a isso. Inclusive, algumas pessoas vieram falar comigo sobre isso. E eu não tô gravando vídeo pra justificar nada, né? Nem vim falar sobre o que as pessoas vieram falar e tal. Eu venho falar sobre o que o Senhor coloca dentro do meu coração. E uma das coisas que o Senhor colocou, exatamente agora de madrugada, onde um horário que eu gostaria plenamente de estar dormindo, ele falou sobre o papel de Eva, né? O papel da mulher na criação. E quando a gente olha pra história, pra Bíblia, que é o que eu sigo, né? Glória a Deus. O Senhor, ele, se você for ler o livro de Gênesis, ele fez o mundo, criou tudo, depois ele criou o homem e colocou o homem dentro do jardim. E a mulher, onde que a mulher tá nisso? A mulher, ela foi criada, gente, a gente foi criada dentro do jardim. O homem foi colocado dentro do jardim e nós fomos criadas dentro do jardim. E uma das óticas que eu consigo ver através disso é que nós fomos criadas por Deus para que a gente pudesse contemplar aquilo que Deus fez, né? Nós não viemos apenas para ser um enfeite dentro da criação, não. Nós somos auxiliadoras do homem, né? E eu falo isso com muita propriedade porque eu já estive em ambos os lugares. O lugar de Xena, guerreira, aquela que luta, aquela que, né, desbrava ali o mundo da força. E hoje eu tô num lugar onde que meu cabelo tá descabelado, mas enfim. E hoje eu estou em um lugar, porque eu tava dormindo, gente, perdoa, mas hoje eu estou em um lugar onde eu consigo contemplar, sabe, o que Deus tem feito na minha vida, o que Deus tem feito na vida da minha família, o que Deus tem feito com o meu esposo. E eu saí desse lugar, sabe, esse lugar de querer desbravar o mundo. Não tô aqui pra condenar, nem apontar quem ainda tá nesse lugar, porque eu só consegui sair desse lugar, né, quando eu entendi a minha identidade em Deus, quando eu entendi quem Ele me criou para ser. E quando eu entendo quem eu sou e quem Deus me criou para ser, eu não fico me apegando e eu nem fico me baseando no que o mundo quer que eu seja, entende? Eu não fico me baseando em querer ser melhor que alguém e principalmente se esse alguém for meu marido. Eu não venho querendo provar nada pra ninguém, eu não preciso provar que eu sou forte, que eu sou guerreira, que eu consigo lidar com mil e uma coisa ao mesmo tempo, que eu consigo trabalhar, que eu consigo criar meus filhos, que eu consigo lidar com as coisas de casa, que eu consigo fazer o extra, né, ali fora, atividade extra, que eu consigo, enfim, ser mil e uma tarefas. Eu não preciso disso. Quando eu entendo quem eu sou, eu só quero ser aquilo que Deus me criou pra ser. E isso facilita tanto. E quando a gente entende isso, então você tá querendo dizer que eu só sou mulher se eu ficar em casa. Não, gente. As pessoas distorcem e as pessoas têm um entendimento errado. Quando você entende quem Deus te criou para ser, você é livre a ponto de entender que às vezes Deus te criou para ser uma excelente cientista. Por exemplo, a gente tem um exemplo muito claro agora recente da cientista que descobriu ali a cura da tetraplegia, né? Uma mulher que ela descobriu, é uma mulher que descobriu uma fórmula ali que eu vejo assim que Deus iluminou ela para que ela conseguisse ver algo que ninguém até então viu, sabe? Assim que da mesma forma Deus pode levantar você para ser uma grande médica, entende? Eu, por exemplo, eu falo muito da minha irmã. Eu falo assim, ela é médica e eu falo para ela assim, você tem que ter muito entendimento e muita sabedoria, porque Deus te deu um dom. Ela tem um dom muito lindo. Ah, você é médica? Não, ela consegue olhar
e identificar muitas vezes doenças que já passou às vezes por vários e vários médicos. E chega na mão dela e ela, com pouco tempo considerado, né, ali a outros profissionais da área, e inclusive profissionais que são especializados, não conseguir identificar, o Senhor deu esse dom para ela e ela consegue identificar. Por quê? Porque é dom de Deus, gente. É dom de Deus. Eu me formei em psicologia, sou psicóloga. Atualmente não atuo como psicóloga, eu atuo como mãe, psicóloga, médica, cozinheira, enfermeira, motorista, mil e uma tarefas, porque hoje eu vejo assim que o meu papel maior, até hoje que eu fiz, né, que o Senhor me criou, não, eu sei que eu não vou ficar para sempre nesse lugar, porque ele já tá me incomodando para eu sair dele. E eu estou resistindo, porque eu não quero sair. Mas enfim. E eu sou mãe. Hoje eu sou mãe em tempo integral, esposa, sou do lar, mas não sou empregada, como eu brinco assim. Hoje eu, graças a Deus, o Senhor ele nos encontrou, nos tirou a venda dos olhos e hoje eu posso ter um esposo que provê toda a casa, onde eu posso descansar com muita paz e tranquilidade, para eu poder ser a mulher que eu nasci para ser. Então hoje eu auxilio meu esposo com as coisas do lar e mesmo sendo constantemente incomodada, porque o Senhor ele tá me incomodando muito, ele tá me tirando da zona de conforto. Inclusive agora 3 horas da manhã e eu gostaria de estar dormindo e ele está falando, filha, pega o microfoninho, pega o celularzinho e vai falar. E ele tem levantado algumas pessoas para que eu me posicione referente a isso. Em outras áreas da minha vida também. Porque é isso, gente. Quando você entende quem você é em Deus, você entende que você não é uma pessoa que nasceu com algo assim, sabe? No sentido de eu tenho que guerrear e eu preciso lutar e eu preciso fazer. Não. Eu entendi quem eu nasci para ser. O Senhor já imprimiu em mim a minha identidade, eu já entendi o que o Senhor quer que eu faça e eu estou caminhando cada dia mais para aquilo que Ele quer que eu seja. Então hoje, a minha estação no momento é estar em casa, mas eu sei que não é para sempre, entende? Então, quando eu falo sobre o feminismo que acabou com isso, é porque justamente essa cobrança de que você precisa estar fora de casa, que você precisa sim trabalhar, que você tem que guerrear todos os dias, que você precisa mostrar que você é muito boa em tudo que você faz, que você precisa ser melhor que o homem. E não é esse lugar, sabe? Não é esse o feminismo. Eu acredito assim que quando você tem a sua identidade formada em Deus, você não precisa disso, sabe? Você não precisa de ninguém guerreando por você, porque você, quando você está nele e ele está em você, a própria palavra diz: quando você está em mim e as minhas palavras permanecerem em você, tudo que você pedir vai ser concedido. Entende? Então, eu não vou pedir algo que não esteja da vontade de Deus para minha vida. A minha oração constante é: Senhor, alinhe meu coração com o seu. Senhor, faça com que a minha vontade seja a sua. E eu oro, óbvio que eu oro para que meu marido prospere, para que a gente prospere, para que a gente tenha melhores condições. Inclusive, eu estando em casa e hoje, graças a Deus, ele tem essa oportunidade de estar em casa junto comigo, porque ele trabalha em casa pelo computador e ele vê como é a rotina do lar e ele fala: amor, eu preciso trabalhar mais. Eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar mais, amor, porque eu preciso ter condição de pagar alguém para estar com você aqui, para poder aliviar esse fardo, para poder facilitar a sua vida, sabe? Então, quando o casal tá alinhado em Deus, gente, você tá em casa, você trabalhar fora, você, enfim, você vai ser aquilo que Deus quer que você seja e seu marido vai te apoiar nisso. E você vai apoiar ele, sabe? Naquilo que Deus quer que ele seja também. Quando Deus ele fez a mulher, o paraíso já existia. Inclusive, ele fez a gente dentro do paraíso. Ele não fez a gente passar cheio na guerreira, não. E eu já estive nesse lugar e me recuso a voltar para ele. Entende? Então, quando eu falo sobre o feminismo, eu falo sobre isso. É sobre você criar seus filhos
É óbvio que o papel da criação não é só seu, só que você, mulher, você tem um papel fundamental da criação. A gente olha para os filhos com doçura, a gente consegue ter uma sensibilidade que o pai não tem. E não adianta, o homem não vai ter, ele não foi criado para isso. Ele não foi. Entende? O homem ele foi criado para manter a ordem dentro da casa. Meu marido, ele brinca com as crianças, ele deixa as minhas filhas pintar e bordar ele aqui. Ele brinca com meu filho, que tem hora que eu falo, não, gente, chega, já deu quinta série. Só que ele entende que o papel dele é outro, o meu é outro, o meu é um e o dele é outro. E vai ter coisas que eu vou ver e ele não vai ver. Vai ter coisas que ele vai ver e que eu não vou ver. Vai ter coisas que eu vou ter que me posicionar e falar, não, peraí, isso aqui não tá legal. Na minha visão, eu sinto que isso aqui não tá certo. Eu sinto que isso aqui precisa ser feito de forma diferente. E vice-versa. Porque a gente entendeu que nós temos papéis diferentes, que Deus se comunica comigo de uma forma e se comunica com ele de outra forma. Porque o papel dele é outro, entende? E eu não me cobro para ser melhor do que ele, muito pelo contrário. Eu não tô nem um pouco preocupada com isso. E ele também, olha que legal. A gente tá. Sabe por que a gente tá preocupada? A gente tá preocupada em agradar a Deus. A gente tá preocupada em cumprir o nosso papel aqui na terra. A gente tá preocupada em criar os nossos filhos para ir pro céu. Para que sejam pessoas fantásticas, sabe? Para que meu filho seja um homem de valor, que ele valorize a mulher que o Senhor preparar para ele, para que ele entenda que a esposa dele é uma mulher que veio para edificar a vida dele, para que eles sejam, né, ali os dois juntos uma família forte. Eu tô aqui para criar minhas filhas junto com meu marido, para que elas entendam que elas precisam ser valorizadas, que a própria palavra diz que ela tem mais valor que qualquer joia, qualquer pedra preciosa que tem nesse mundo, que ela precisa entender a identidade dela, ela, não só ela, né, mas o Arthur também, eles precisam ter a identidade muito bem formada em Deus para que eles entendam que eles não precisam do amor de outras pessoas. Eles não precisam do amor de um cônjuge para que eles se sintam completos, não. Eles precisam ter uma pessoa para que eles se completem no sentido de criação, de família, sabe? Para que eles tenham consciência de que eles precisam sim amar e respeitar a pessoa que estiver junto com eles. Eles precisam sim amar, valorizar, respeitar a pessoa que o Senhor preparar para eles, mas que eles são completos em Deus, entende? Então, é bem curto o vídeo, não é um vídeo extenso. Eu até pensei em fazer uma live, mas eu tô tão descabelada que, enfim, depois meu marido vai editar esse vídeo, não sei se ele vai fazer corte, se ele vai postar inteiro. Mas acho que ele vai ficar feliz, porque eu gravei, sabe? Que eu fico resistindo. Eu tô tipo o Jonas. Jonas, não sei se vocês sabem a história de Jonas. Jonas deu uma mensagem para ele, falou: Jonas, vai lá em Nínive, prega para aquele povo, que eles estão no pecado. E minha mão vai pesar ali sobre eles. Isso aqui eu tô contando a minha versão, tá, gente? É do meu jeito de falar, mas a história é essa. E aí ele falou: não vou, já fui um monte de vezes, vou fazer o que lá? Sai fora. E o que ele faz? Pega um barco e vai pro outro lugar. Tipo, Nínive tava pra cá e ele vai pra lá. E aí, no meio do trajeto lá, o pau tora e é chuva e é vento, e a embarcação lá naquela peleja, tipo Titanic, vai afundar, vai afundar. E ele vai falar, ó, se vocês me jogar no mar ali, o B.O. de vocês resolve. O problema de vocês vai resolver. Porque o problema sou eu, porque Deus mandou eu fazer isso e aquilo, e eu não vou fazer e tal. E aí, eu não sei o que passou na cabeça dele pra ele falar, né? Mas ele falou. E aí a galera junta ele e joga no mar. Que é uma ideia, inclusive, ele deu, tá? Me joga no mar. E aí o povo jogou ele no mar. Ele falou, bom, eu penso, né? Que ele pensou assim, bom, agora já era, né? Vou morrer aqui de boa, não me matei, mas o povo me jogou, não tem o que fazer, vou morrer. E aí a palavra diz que ele foi engolido por um peixe. Não é uma baleia, tá, galera? É um peixe. E aí ele foi engolido por um peixe. E dentro do peixe, eu acho que ele deve ter dado uma boa pensada e falado, não, vou lá, né? E aí ele se arrependeu, orou e né, pediu pro Senhor, né? Falou que ele iria cumprir aquilo que Deus colocou no coração dele para fazer e falou para ele fazer. E aí o peixe cospe ele vai para Nínive, prega a palavra, enfim. A população se arrepende, se quebranta, e aí o juiz não vem. Mas o que eu quero dizer através disso é que o Senhor, quando ele nos incomoda, ele nos incomoda.
Quando ele coloca algo no nosso coração e a gente não faz, ele nos incomoda, entende? Então, incomoda tanto que eu tô aqui, ó, 3 horas da manhã gravando um vídeo. Eu estou, acho que mais de 1h30 rolando na cama, relutando pra gravar um vídeo. Mas ele me incomodou. E aí eu vim aqui gravar pra vocês. Pra dizer que acho que de tudo que eu disse, o que é mais importante é que você não se amolde ao padrão desse mundo. É algo que o Senhor fala muito comigo, que tá lá no livro de Romanos. Não se amolde ao padrão desse mundo. Eu acho que é porque eu passei uma boa parte da minha vida, que eu ainda vou viver muito, né? Mas assim, até então, buscando, sabe? Me encaixar, servir muito no sentido de agradar as pessoas. E isso às vezes custa caro, sabe? Custa inclusive a sua identidade. E aí você se perde, você não se reconhece. Até o momento que ele te acha, ele te encontra. E aí ele te mostra a sua verdadeira identidade. Que aí ele fala, filha, sabe o que eu tenho pra você? Então bora fazer. E é isso, gente. Não se amolde aos padrões desse mundo, não se amolde a nenhuma ideologia, se amolde a sua identidade firmada nele, porque ele vai te lançar pra fora. E você vai ser muito feliz naquilo que ele tem pra você, sabe? Às vezes o Senhor te chama pra ser uma excelente mãe, às vezes ele te chama pra ser uma excelente médica, às vezes ele te chama pra ser uma excelente amiga. Às vezes ele te levanta para falar para multidões, às vezes ele te levanta para, enfim, eu falo que o meu maior ministério é meu lar, é meus filhos, porque é daqui que vão sair outras famílias. Então eu de verdade não tô preocupada no que as pessoas pensam, no que elas acham, no que elas vão pensar. Eu tô preocupada em fazer com que meus filhos sejam filhos de Deus, principalmente, tenham a identidade deles formadas, né, no Senhor, e que eles sejam pessoas boas, que preguem um bom testemunho, que no caso do Arthur, que ele seja um excelente marido, que ele seja um excelente pai, que minhas filhas sejam excelentes esposas, excelentes mães, e que elas principalmente agradem o Senhor, tanto elas quanto eles. E uma outra frase que o Senhor falou no meu coração, que é algo que eu escutava muito na minha infância e na minha adolescência, que o respeito não é o que você faz quando seus pais estão perto. Respeito é o que você faz quando eles estão longe. Então, que eu consiga criar meus filhos assim como os meus pais me criaram, sabe? Que eu não fazia as coisas por medo. Eu deixei de fazer muita coisa por respeito. Uma das coisas que eu não fiz na minha fase rebelde adolescente, né, que a gente tem aquela fase que a gente acha que a gente sabe muita coisa. Uma das coisas que eu não fiz foi tatuagem e piercing, que eu queria muito na minha adolescência. E hoje eu já não tenho vontade. Eu já não tenho vontade, mas eu nunca fiz. Meus pais nunca deixaram fazer. E eu tive oportunidade, porque eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos. Então eu tinha dinheiro para fazer, se eu quisesse fazer ali escondido, né? Como eu tinha amigas que fizeram escondido e os pais foram descobrir muito tempo depois. Mas eu nunca fiz. Inclusive já acompanhei muitas amigas minhas para poder furar piercing, fazer tatuagem. Eu sempre tava junto com elas nos estúdios, com dinheiro e nunca fiz. Porque eu tinha muito respeito pelos meus pais, sabe? Assim, pelo que eles sempre me pediram, né, para não fazer. E hoje adulta, tendo a minha família, e a gente conversa, né? A gente até brinca, fica zoando sobre isso. E eles falam assim: hoje vocês já são criados, vocês já têm seus filhos, vocês já têm sua família, se vocês quiserem fazer, já é problema de vocês. Pra mim, eu não acho bonito, eu não gostaria, e de verdade eu não gostaria que vocês fizessem, mas se vocês quiserem fazer o quê? Vocês já são tudo adulto. E eu continuo não fazendo, sabe? Hoje eu já não tenho mais vontade. Poderia se eu quisesse, mas não tem. E talvez eu mude de ideia, não sei, né? Até porque muitas das pessoas têm um preconceito sobre isso, né? Acho que é pecado e a gente sabe que não.
Mas não é o que queima no meu coração mais, entende? Então, assim, eu entendo hoje, olhando pra Amanda de antigamente, é que era uma fase, era adolescência, e naquela época eu achava o máximo. Hoje eu já não acho mais. E é o que eu falo pros meus filhos. Eu não gostaria que eles fizessem, mas se eles quiserem fazer, eu não vou fazer, né? Não vou fazer muita questão no sentido de não vou deixar de gostar, não vou deixar de amar por isso. Mas é isso, respeito ele não diz, não é sobre aquilo que você faz quando as pessoas estão olhando, é sobre aquilo que você faz quando ninguém tá vendo, né? Então é uma coisa que Deus falou no meu coração e eu resolvi falar pra vocês, não sei porquê, mas eu acredito que depois meu marido vai fazer um corte. É isso, gente. Boa noite. Beijo.